Contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Pati de Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à saúde e ao método Chiron. A Firjan Senai Três Rios vai realizar na próxima segunda-feira, às 2h30 da tarde, o evento gratuito Programa de Aprendizagem, Modelos de Oferta, atendendo às legislações vigentes. O objetivo é ajudar os profissionais de recursos humanos das empresas a estarem atentos sobre a importância da qualificação profissional e as alterações legislativas fundamentais para a saúde dos negócios na região. O Centro de Educação Infantil Augusto Mestique, na rua 24 de maio, será reaberto. O local foi interditado após a catástrofe climática de fevereiro do ano passado. E o curso gratuito online que prepara para o exame para certificação de jovens e adultos, o Enseja, já contabiliza até o momento 3.000 alunos em todo o país já inscritos ou não para as provas. E já que falamos sobre exame, as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, termina amanhã, sexta-feira. Os interessados em participar do certame a ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro podem fazer o cadastro na página do participante. O programa Bairro Presente completou 2 anos. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O diálogo com o objetivo de apresentar novas formas de tratamento. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã. Você é nosso convidado a participar aqui da nossa programação, mandar o seu recado, a sua mensagem, a sua denúncia. Lembrando o nosso Correio Petropolitano, jornal impresso, sempre trazendo para você informações relevantes da nossa área de cobertura. E nas nossas redes sociais você também fica atento a tudo que acontece em Petrópolis, em Pati de Alferes, Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis e também Nova Friburgo. Muito obrigado pela audiência, para você que também nos acompanha nesses municípios. A gente vai começar a edição de hoje com o nosso noticiário e com as informações já um tanto quanto importante, porque as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, termina amanhã, sexta-feira, dia 16. Os interessados em participar do certame a ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro podem fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 21 de junho. O edital com o cronograma e com as regras para o Enem 2023 foi publicado no início desse mês e, além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo as situações em que ele pode ser eliminado.
A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, traz também os critérios para a correção das provas e procedimentos para as pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do INEP. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro do ano que vem, também no mesmo site. Lembrando que para o Enem é importante ficar atento ao edital, porque ele aponta o que pode e o que não pode no horário da prova, como, por exemplo, a proibição do uso do celular, de qualquer tipo de relógio. A caneta, como a gente sempre já comentou aqui, até para as edições passadas, deve ser com o tubo transparente e de cor preta. Fora também as questões com a alimentação, que também devem ser atentas aí para quem for realizar a prova. E é claro, se preparar bastante, dormir bem e sair de casa com antecedência. Os portões, a gente sabe, fecha sempre 1h da tarde. Mas acontece, e com frequência, candidatos que, por sua vez, perdem o horário. Ou pegam um trânsito, acontece alguma coisa no meio do caminho, e quando chega para fazer a prova já não consegue mais entrar. Mudando de assunto, a gente fala sobre a economia. O volume de serviço no país teve uma queda de 1,6% em abril desse ano, na comparação com o mês de março. O recuo veio depois de altas em fevereiro e março, período no qual o setor acumulou ganho de 2,1%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O dado é da pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta quinta-feira no Rio de Janeiro pelo IBGE. Nos outros tipos de comparação, no entanto, os serviços apresentaram crescimento de 2,7% em relação a abril de 2022, 4,8% no acumulado do ano e 6,8% no acumulado dos últimos 12 meses. A perda de 1,6% no setor na passagem de março para abril foi puxada por 4 das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque para o setor de transporte, menos 4,4%. Em fevereiro e março, o segmento havia acumulado alta de 7,5%. Em abril, houve um recuo de 3,4% e de 1,4% no setor de transporte de cargas e de passageiros. Também tiveram diminuições os serviços de informação e comunicação, menos 1%, profissionais administrativos e complementares, menos 0,6% e outros serviços, menos 1,1%. E os serviços prestados às famílias integram o único segmento com alta, 1,2%, depois de uma perda acumulada de 2,2% em fevereiro e março. A receita nominal caiu 0,4% de março para abril, mas cresceu 8% na comparação com abril do ano passado, 10,8% no acumulado do ano e 13,9% no acumulado dos últimos 12 meses. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena 2601 e o prêmio acumulou, viu? Foi para 51 milhões de reais para o próximo sorteio, que será realizado sábado, dia 17 de junho. O sorteio foi realizado na noite de ontem, quarta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas vencedoras foram as seguintes: 3, 8, 34, 40, 44 e também 55. A Quina registrou 54 ganhadores e cada um vai receber aí um valor superior a R$ 74.300. Já a quadra teve pouco mais de 4.600 ganhadores e cada aposta vai receber um prêmio aí um pouco maior de R$ 1.224. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou também pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5. Boa sorte para você que for apostar mais uma vez. Em 2 anos do lançamento do Programa de Segurança de Proximidade, o Bairro Presente, iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a sensação da população contemplada é de mais segurança. De acordo com a coordenadora do programa, houve uma redução de 32% no número de roubos de rua no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação com o mesmo período
do ano passado nas áreas em que esse programa foi incluído. Ao todo, 50 bases funcionam em áreas de 21 batalhões da região metropolitana e do interior, com 296 policiais, desempenhando um papel fundamental na garantia da liberdade dos cidadãos das localidades e do entorno. Nós vamos acompanhar a fala da Major Bianca Neves, que é a coordenadora do programa, e também de presidentes de associações de moradores que receberam o programa Bairro Presente. O programa Bairro Presente tem como objetivo principal o patrulhamento derivado da polícia de proximidade. É um policiamento personalizado, no qual o policial militar ele se aproxima mais dessa comunidade de acordo com as suas demandas. Nós criamos uma teia de segurança, no qual o policial militar ele visita estabelecimentos comerciais, residências, instituições religiosas, escolas, farmácias, postos de gasolina, enfim. Ele está ali à disposição daquela comunidade local. Atualmente nós temos 50 módulos em 21 unidades operacionais. A gente participa de reuniões comunitárias, né? A gente está sempre em contato com a associação de moradores, com os líderes locais, né? A gente está se fazendo presente em diversos momentos de acordo com a demanda da população de cada bairro. Aqui na Urca, por exemplo, nós estamos acostumados a muitas demandas em residências, né, a furtos, pequenos furtos, aos estabelecimentos comerciais, que aqui também, né, é uma área de grande visitação turística. Então, assim, a gente recebe muito essas demandas, né? A questão dos estabelecimentos comerciais, perturbação do sossego. Então, é uma grande demanda que nós, né, administramos esse conflito. Porque todos nós somos responsáveis pela segurança pública, né? E a gente precisa desse contato direto com a população de bem, né? A população que carece tanto do nosso apoio. É muito mais que servir e proteger, é estar disposto 24 horas, é de fato servir o público. Programa maravilhoso, que é o Bairro Presente. Somos privilegiados e muito gratos por esses 2 anos de programa. Totalmente eficaz, você sente que o programa dá certo porque a população recebe total segurança e o que o programa dispõe, que é uma guarda de proximidade. Como moderadora voluntária dos grupos de alertas, eu considero de muita importância esse novo módulo que foi recém-inaugurado no Maracanã. Muito bom essa polícia de proximidade nas imediações, ainda mais dias de futebol, dias de grande número de pessoas indo e vindo. Muito importante para nós essa inauguração desse novo módulo. O diferencial do Bairro Presente para deixar as pessoas mais confortáveis é essa proximidade de tirar a maneira ostensiva como a sociedade civil encara o policial militar. Isso aqui humaniza o nosso policial militar. Tá aí, né? A gente sabe, inclusive aqui em Petrópolis, o programa Bairro Presente foi incluído na região ali da Rua Tereza, bem próximo aqui ao centro da cidade. E ao passar pela região a gente consegue ver mais viaturas realmente do que em determinados locais. É lógico que não é o suficiente para acabar com a criminalidade, a gente sabe muito bem disso. Até porque é necessário mais investimentos e também capacitação desses profissionais que atuam nessas regiões e que esse trabalho seja feito não só em Petrópolis, mas também em outros municípios e que ele possa englobar não somente uma determinada região da cidade, mas que possa ser ampliado para todas as regiões, para que em todos os locais o cidadão petropolitano ou fluminense possa se sentir seguro para dar um passeio com a família, a mulher principalmente, quando às vezes sai do trabalho, sai da faculdade, de um curso, num período mais tarde, né, de noite, que ela possa se sentir segura para poder ir para casa ou esperar o ônibus no ponto, ou o táxi, o Uber, que seja. Que essa garantia realmente exista para que a população possa viver com tranquilidade e fazer as suas rotinas diárias, seja de manhã, de noite e em qualquer ponto da cidade. Além disso, como a gente acompanhou também nas entrevistas que foram realizadas, no Maracanã, por exemplo, é um outro ponto importante também de ser ampliado esse policiamento, principalmente em dias de clássico, né? Infelizmente a gente sabe que nem todas as torcidas e nem todos os torcedores são educados,
Então é confronto que acontece, são brigas, vandalismo também, atos de vandalismo que a gente registra infelizmente em grandes jogos aí. E é lógico que a gente não vai apontar aqui qual é a torcida errada, qual é a certa, mas a partir do momento em que há uma briga, há uma discussão, um ato de vandalismo, a situação já está completamente errada, porque o futebol ele não proporciona isso. Ele tem que proporcionar alegria, diversão, tristeza acontece, um time uma vez vai ganhar, o outro vai perder, mas isso não justifica agredir alguém, quebrar alguma coisa, um patrimônio público por conta de resultado de futebol. Que a gente possa ter realmente um investimento na segurança ampliado em Petrópolis, no Rio e também em todo o país. Mudando de assunto, o curso gratuito online que prepara para o exame de certificação de jovens e adultos, o Enseja, já contabiliza até o momento 3.000 alunos de todo o país já inscritos ou não para as provas. Na medida em que os jovens e adultos decidam participar das aulas, novas turmas vão ser abertas. O curso é da Fundação Roberto Marinho. O Enseja vai ser realizado no dia 27 de agosto para aqueles que estão fora da escola ou que não tiveram a oportunidade de completar a escolaridade básica por meio do curso preparatório, ou seja, os participantes podem conseguir obter um certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Durante o curso, os alunos terão acesso a direito às aulas sem nenhuma barreira de entrada. Para isso, basta que acessem o site para se inteirar do passo a passo e também entrar no Google Classroom ou Google Sala de Aula. É a plataforma onde as aulas já estão disponibilizadas. Cada turma tem um código único que identifica o nível de ensino, seja o ensino fundamental, ou ensino nos anos finais, ou o ensino médio. E não é necessário cadastro, comprovação ou aprovação prévios, bem como nenhum certificado. O curso não trabalha, por exemplo, com disciplinas, mas com as áreas do conhecimento, entre quais estão matemática e as suas tecnologias, ciências da natureza, linguagem e, na última área, por exemplo, a língua portuguesa e inglesa, artes e também educação física. Se você que está nos acompanhando conhece alguém que vai realizar a prova, ou até mesmo que você quer realizar a prova para terminar aí os seus estudos do ensino fundamental, ensino médio, não deixe de fazer a sua inscrição, basta dar uma pesquisa rápida na internet para você fazer o curso que é gratuito e está disponível para toda a população brasileira para se dar bem na prova que está chegando, viu? A gente já está aí no mês de junho, né? Metade de junho já se foi, julho, agosto, viu? Falta aí 2 meses praticamente para a realização das provas. Vamos falar sobre Petrópolis. Hoje foi realizado o julgamento do caso da Maria Tereza, a menininha que morreu engasgada no Centro de Educação Infantil aqui em Petrópolis. A nossa repórter, a Rafaela Cordeiro, ela vai trazer mais informações para a gente, porque ela esteve presente nesse julgamento. E a gente vai acompanhar, então, o que a Rafaela conseguiu obter de informações para a gente. Uma boa tarde, Rafaela. Olá, Richard. Nesta quinta-feira está acontecendo a audiência de instrução de julgamento do caso da pequena Maria Tereza Vitorino Ribeiro. A menina morreu em maio do ano passado após se engasgar com um pedaço de maçã no SEI Carolina Amorim. 3 funcionárias da creche foram indiciadas por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Mas, de acordo com as informações da Polícia Civil, o que está sendo realmente investigado no caso foi a demora no socorro. As investigações apontam uma demora de 14 minutos para que ela fosse levada para a UPA Cascatinha. Na época, Maria Tereza chegou a ser entubada e foi transferida para o Hospital Cis Carneiro, mas ela não resistiu. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigado, Rafa. Infelizmente, né, a situação muito triste, a gente tem que relembrar esse caso e acompanhar, né, o julgamento. Inclusive ele está em andamento ainda. A Rafaela já está voltando aqui para a emissora, acompanhou parte desse julgamento e a gente continuará vendo, né, os desdobramentos desse julgamento aqui em Petrópolis, até porque levou, infelizmente, né, a morte da Maria Tereza. A gente vai continuar falando sobre Petrópolis, mas mudar um pouco de assunto. Vamos tentar trazer um pouco um clima mais leve,
porque a nossa repórter a Leandra Lima, ela vai falar sobre a Bauernfest, que está chegando, viu? Começa no próximo dia 23 e tem muita atração para quem, por exemplo, vai curtir a festa, né, Leandra? Uma boa tarde para você. Olá, Richard. Boa tarde, pessoal de casa. É isso mesmo, né? A Bauernfest está chegando e com ela os concursos tradicionais aí que a galera gosta de participar. Vamos passar agora uma listinha dos concursos que vão ter, que é o concurso de chopp em metro, de lanterna, chapéu mais enfeitado e poesias. Quem pode participar do concurso chopp em metro é maiores de 18 anos, claro, e as pessoas que estiverem lá no Palácio de Cristal das 6 às 8, no dia 23. Agora os concursos de poesia é realizado nos colégios da rede pública e privada, então vai ser direcionado para os alunos. Agora o da lanterna de chapéu é liberado para todo mundo e qualquer um pode participar, só tá lá no horário das 6 às 8 no Palácio de Cristal, que é liberado. Tá certo, então. Obrigado pelas suas informações, Leandra. Um bom trabalho para você. Tchau. Para você que está acompanhando, a festa começa na semana que vem. Tem um pouco menos aí, na verdade, pouco mais de uma semana para o início das comemorações. Você que quer participar, aproveite, viu? E claro, se for concorrer, né, ou participar de um desses eventos, por exemplo, vai com cautela também, que dependendo, depois de beber muita cerveja, a situação fica um pouco complicada. E para o chapéu, capricha aí, faz um chapéu bonito, bem enfeitado. Lembra, traz um pouco ali das cores, né, da Alemanha, preto, amarelo, vermelho, que tem tudo a ver com a festa aqui de Petrópolis. E boa sorte aí também para, quem sabe, você ser o selecionado aí com o chapéu mais bonito da festa. Tá chegando, viu, gente? Bauernfest, sexta-feira que vem, é a inauguração, dia 23 de junho. A BR-040 tem apresentado retenção, viu, no quilômetro 6, na altura de Duque de Caxias, no sentido Rio de Janeiro, devido ao fluxo intenso de trânsito, que foi agravado por conta de uma ocorrência registrada mais cedo, no quilômetro 124, na pista lateral, nas mediações ali à linha vermelha, por conta de uma colisão entre carreta e um veículo pequeno de transporte de cargas, que resultou em uma vítima fatal e uma pessoa com ferimentos moderados, e que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, segundo foram as informações que a gente recebeu. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, peritos da Polícia Civil e a Concer atuam na ocorrência. Além disso, a subida da Serra de Petrópolis apresenta interdições parciais na altura do quilômetro 96, onde ocorreu um outro acidente com um caminhão que tombou e pegou fogo. E no quilômetro 80, também próximo à entrada de Petrópolis pelo Bingen. Isso no sentido Juiz de Fora, para serviços de conservação e obras. Então, muita cautela, você condutor, motorista, que vai descer a serra e que está subindo a serra também. Avise aí familiares, amigos que vão pegar a estrada, porque a situação ainda está um pouco complicada, viu? Vamos falar sobre Paraíba do Sul, porque a comprovação da vacina da febre aftosa foi prorrogada e pode ser feita agora até o dia 30 de junho na Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Agrário. Sem a declaração, o produtor pode ficar impedido de realizar movimentações de animais e a emissão de documentos sanitários. Tá? Inclusive aí na tela para você, a secretaria fica na Rua Visconde da Paraíba, número 61, no centro da cidade. Esses atendimentos ocorrem de 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Você tem mais 15 dias, então, aí para levar a sua declaração e também não tem nenhum problema com a Secretaria de Paraíba do Sul. A maior feira de cerveja artesanal, a Deguste, aqui em Petrópolis, vai entrar em clima de festa junina no próximo fim de semana. O Arraiá da Deguste terá uma programação musical na sexta-feira, amanhã, e também no sábado. Comidas típicas e as tradicionais cervejas artesanais para quem ama experimentar diversos rótulos. A festa é aberta ao público na Praça da Águia, sendo uma opção para curtir o Arraiá com a família e amigos bem aqui no centro da cidade. Os shows começam às 8h30 da noite na sexta-feira com a apresentação de Fred Ponte
e tem Tim Barbosa como convidado. Já no sábado, o primeiro show é às 3 horas da tarde com o Forró do Will. Em seguida, a apresentação é do Forró do Aguinaldo. O encerramento fica por conta do grupo Capital Elétrico, às 8h30 da noite. A entrada do evento é gratuita. Se você gosta de uma festa junina, já sabe, tem programação nesse fim de semana, né? A gente vai falar agora com o nosso repórter Wellington Daniel e a gente vai falar sobre saúde, um tema que tem preocupado muito a população, não só de Petrópolis e do estado do Rio de Janeiro, mas uma situação também que preocupa nacionalmente, né, Wellington? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É exatamente isso, Richard. Uma situação muito preocupante, porque são casos de febre maculosa em São Paulo, um surto de febre maculosa após um evento em um hotel fazenda que teve milhares de pessoas e até agora o estado, né, já confirma mais de 50 casos e 8 mortes pela doença. E aí, com tudo isso, a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro emitiu um alerta para que a população fique atenta em relação ao diagnóstico. O diagnóstico rápido é muito importante nessa doença. E desde janeiro até aqui, o estado do Rio também registrou casos de febre maculosa. Foram 8 casos e 2 óbitos. Então, a Secretaria Estadual de Saúde alerta para a população ficar atenta aos sintomas, ficar atenta nas áreas de mata, atenta nas áreas rurais, porque a doença é transmitida pelo carrapato. Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Bom trabalho para você. Obrigado, Richard. Boa tarde. Fique atento, você que está nos acompanhando em casa, viu? Até mesmo se você mora em alguma região aqui de Petrópolis que tem uma área de campo maior, muito cuidado. E lógico, em casos de algum tipo de sintoma, procure uma unidade de saúde, procure um médico, não deixe para a última hora. Como o Wellington comentou, fazer esse diagnóstico cada vez mais rápido auxilia aí para o tratamento da doença e para evitar possíveis danos piores depois da evolução da febre, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre saúde. Nós vamos trazer para você um tipo diferente de tratamento que é feito com cavalos. Isso mesmo, e que acontece aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. É o método Chiron. Você vai entender como que funciona esse processo de tratamento que pode ser para diversas vertentes, seja o tratamento psicológico, seja por conta de vícios alcoólicos, por exemplo, ou até mesmo para aumentar a concentração para possíveis metas. Tudo isso depois do intervalo rápido. O Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Primeiro, eu queria que vocês fizessem, por gentileza, uma breve apresentação sobre vocês, em qual área atuam, até para quem está em casa também poder conhecer um pouquinho sobre vocês. Ok. Então, eu sou Nathalie Durel, eu sou francesa e vivo em Portugal já há 34 anos. E de vez em quando, também vivi quase 2 anos no Rio de Janeiro e já viajei bastante no Brasil. Eu sou psicóloga clínica com especialização em psicologia junguiana e então especializada em intervenções assistidas por cavalos. E o meu próprio método foi o método Chiron, que eu venho aqui já desde novembro, estou a ensinar a primeira turma brasileira. E Adriana, como que funciona esse método? O que seria o método Chiron? Então, só para você entender um pouquinho, eu achei a Nathalie pela internet, no YouTube, porque eu vim morar aqui num sítio com a pandemia e sempre tive cavalos, mas comecei a interagir com os cavalos de uma forma diferente durante a pandemia, porque comecei a tratar deles, a ficar mais perto. E eu tinha feito o curso de coaching e estava terminando uma pós-graduação em psicologia positiva.
E aí, olhando os cavalos e observando eles bem de pertinho, começou a me dar uma imensa vontade de trabalhar um tipo de terapia com eles. Eu só não sabia exatamente como, porque o que eu queria não é a ecoterapia, que já existe no Brasil há muitos anos, né? Que trabalha com pacientes especiais, com alguma deficiência física, às vezes mental, enfim. E aí, procurando na internet, jogando palavras-chave do que eu queria, eu achei a Nathalie no YouTube. E fiquei encantada com o método, né? Fiquei encantada, porque é um método de terapia com cavalos, exatamente baseado em tudo que eu queria trabalhar com os meus cavalos e pudesse aplicar todo o meu conhecimento também do coaching e da psicologia positiva e agregar esse trabalho com os cavalos. Eu vou passar para a Nathalie te explicar o método, que ela é a criadora do método, e depois a gente continua. Perfeito. Sim, então, vamos lá ver. As intervenções assistidas com cavalos ou por cavalos são feitas sem se montar a cavalo. Isto já é toda a primeira grande diferença com a ecoterapia, né? Porque abrangemos um público diferente. Abrangemos um público com problemas de saúde mental, como, por exemplo, pessoas com depressão, toxicodependência, ansiedade. No caso do coaching, que é o caso da Adriana, ela vai abranger pessoas que estejam a fazer mudança de vida, pessoas que estejam com objetivos que querem atingir. Também se trabalha com famílias, com grupos grandes, com empresas, com grupos terapêuticos, com famílias, vou dizer. Então, montado a cavalo não dá para fazer isso. Tem que haver uma maneira de colocar essas pessoas em situações vivenciais com cavalos, sem ter que montar a cavalo. Então, a metodologia é feita à base de exercícios, mais ou menos simples, há uns que são mais simples, outros mais complicados, que vão permitir uma interação com o cavalo, com os cavalos, às vezes são vários, e depois, através da conversa com o terapeuta, com o facilitador, vamos ajudar as pessoas a compreender a reação do cavalo ou dos cavalos e a reação que eles tiveram. Isto vai permitir tomadas de consciência que vão poder levar, então, a mudanças. Okay? Então, é assim que, mais ou menos, funciona, né? É um pouco difícil de explicar, porque como é um método vivencial, é sempre difícil de explicar. Não, sem problema algum. Só da gente ter uma ideia já de como que funciona já ajuda muito. Eu queria fazer uma pergunta, como que foi vir então até para o Brasil e mais especificamente também para o Rio de Janeiro para realizar esse tipo de iniciativa, essa relação, como que está, por exemplo, essa relação com a população aqui do Brasil? O que eles têm achado, por exemplo, de realizar uma terapia como essa? Então, eu, quando contactei a Nathalie, passei por um processo seletivo, né, para saber se eu estaria apta a fazer o trabalho e se os meus cavalos estariam. Porque uma coisa muito importante no método Kiron é que os cavalos precisam estar em liberdade, viver em manada, terem alimentação natural, né? Óbvio, tem que ter um suplemento de ração de vez em quando, mas o mais próximo do natural deles possível, para eles terem não só uma saúde física boa, mas uma saúde mental equilibrada, porque vamos trabalhar com pessoas, né? Então, é importante que o cavalo também esteja bem, porque o cavalo, ele é o terapeuta, né? De todo o processo. É ele que nos ajuda, é ele que nos revela, muitas vezes, as questões do cliente. É através dele que a gente faz todo o trabalho. Então, é muito importante que o cavalo esteja apto também, né, para fazer esse tipo de trabalho em parceria com os terapeutas. E, passando nesse processo, eu me matriculei no curso, que tem duração de 1 ano, é um curso longo, e com a possibilidade do formato que a Nathalie adaptou para o Brasil, que é um formato híbrido, que eu tenho aulas com ela online, workshops com ela online, e aí ela abriu uma turma para outras pessoas do Brasil também fazerem o método. E eu consegui um professor aqui de Vassouras, inicialmente foi um, depois a gente colocou mais um por causa da demanda, e eles vinham aplicar a parte prática de manejo
do método, pelo método Kiron, aqui no nosso espaço, que é no Rancho do Encanto, em Cebolas, que a gente fica em Paraíba do Sul, mas a gente está a 15 minutos de Secretário. Então, a gente está entre Paraíba do Sul e Petrópolis ali, quase que na... E isso possibilitou que outras pessoas fizessem o método. Então, desde então, depois que eu estava já no 7º módulo, eu comecei a trabalhar com pessoas, fazendo coaching com cavalos, com clientes individuais, e fui voluntária, me voluntariei num projeto social que tem aqui em Cebolas, da paróquia de Cebolas, chamado Projeto Social Abraço de Pai, para trabalhar com os adolescentes dentro da aprendizagem vivencial com cavalos. Porque durante esse trabalho com cavalo, a gente trabalha a questão da concentração, a gente trabalha a socialização, porque eles estão com as outras crianças, estimula muito a afetividade, isso traz à tona muitas coisas também das crianças em relação à vida delas, né, com os pais, com os irmãos, enfim. E ajuda muito nas escolas, porque hoje em dia, com esse monte de estímulos, né, que as crianças estão tendo da tecnologia, enfim, a Facebook, a Instagram, o WhatsApp, elas estão perdendo muito essa capacidade de concentração, que é muito importante no processo de aprendizagem. E quando se trata com cavalos, é essencial a presença. Essencial, porque os cavalos, eles reagem ali no momento, eles não vão pensar para reagir. Então, isso já traz essa questão naturalmente, porque com adolescentes e crianças é uma abordagem diferente, porque muitas vezes eles não têm ainda a maturidade para se trabalhar de uma forma como é com o coaching. Então, assim, naturalmente as coisas vão acontecendo e isso vai reverberando um resultado muito positivo na escola, em casa, com os amigos, né? Por toda essa questão da socialização, da afetividade. Então, assim, é uma série de benefícios que o trabalho traz na prática e com resultados mais rápidos, justamente porque eles estão fazendo o trabalho, né? Não estão só lendo, é diferente de um trabalho dentro de um consultório, de um trabalho... Porque é um trabalho com resultados rápidos porque eles estão praticando aquilo. Tem interação, né? Sendo bem bacana. Eu estou tendo feedbacks muito bons de pessoas que também estão fazendo o coaching com cavalos comigo, que eu faço de forma... Eu intercalo, né, o atendimento no consultório online com as atividades dentro do redondel e os cavalos. Então, eles fazem as questões, a gente trabalha as questões de uma forma online ou no consultório, e essas questões são trabalhadas de forma presencial no redondel com os cavalos. E aí eu queria que a Nathalie falasse um pouco para você também sobre o cavalo espelho, o cavalo mediador, para você entender de que forma esse processo todo acontece. Era justamente a pergunta que eu ia fazer, como que funciona esse início, né, desse tratamento com essa pessoa e como que funciona essa relação. Sim. Então, o método Kiron é baseado em 3 eixos principais, né? O primeiro eixo é a vivência, ou seja, todos nós passamos pela aprendizagem vivencial, todo mamífero, desde que chegamos ao mundo, né? Através da aprendizagem que vamos crescendo e aprendendo a ser gente, como vocês dizem aqui, né? Só que isto é natural. No caso aqui do método, através dos exercícios vividos, vamos trabalhar sobre tomadas de consciência, para que a pessoa compreenda profundamente o que está a acontecer. Há uma parte também que não é através do mental, uma parte através do corpo, porque como é vivenciado, a memória fica gravada no corpo, ok? É isto que é o mais, ao meu ver, o mais potente, né? Como as pessoas depois se lembram, não passa para a cabeça, passa mesmo por hábitos que vão criando através dos exercícios. O segundo eixo é a etologia equina. A etologia que é a ciência que estuda comportamento de uma espécie no meio natural. Então, as reações dos cavalos nós não inventamos. Vamos estudando profundamente por que o cavalo faz isto, de onde vem aquilo, para que no momento em que o cavalo vai ter a reação, que já está no terceiro eixo, que o cavalo espera o trabalho mediador, quando o cavalo vai reagir a um comportamento nosso, não inventarmos sobre aquilo que foi feito.
porque as reações, como eles são presas da cadeia alimentar, o cavalo é presa, e um animal de fuga. Então, as reações deles são extremamente genuínas, por isso também que eu gosto de trabalhar com cavalos emanados, que sejam felizes, porque cavalos que vivem com cheira não é um cavalo genuíno, né? Está muito condicionado. Então, essa reação do cavalo, temos que saber exatamente por que ele está fazendo isso e o que isto pode significar dentro do seu etograma em relação ao comportamento dos humanos presentes naqueles momentos. Por isso que dizemos que no cavalo espelho, que o cavalo não pode mentir. Ele não vai mentir. E, por exemplo, trabalhar com toxicodependentes, que é uma patologia, uma doença grave, no qual, por exemplo, os toxicodependentes têm por hábito de querer manipular, controlar até a mania que acham que controlam. Não? Com o cavalo já não se controla. Eles não podem controlar. Então, as reações são potentíssimas e dão um retorno que, às vezes, não dá muito jeito, entende? Para as pessoas que se mentem e tentam mentir, não é agradável, mas é a verdade. E só na verdade que podemos transformar os problemas, senão não conseguimos, né? Então, esses são os 3 eixos depois da parte da mediação, o cavalo mediador, que em muitos casos, como dizia a Diana, né, no caso dos adolescentes, para um adolescente ir num consultório de terapia, às vezes é muito difícil ficar fechado entre 4 paredes e ter que falar, que explicar. A mediação faz-se através do animal, do cavalo, que é um ser tão bondoso, que não julga. Então, o jovem vai querer vir porque vai estar com o cavalo e vai criar essa vinculação com o cavalo, que é isto que vai agarrá-lo e vai querer continuar ficando aqui. Não somos nós. Depois, a relação é conosco. É isso, a explicação dos 3 eixos do método Quilon. E como que funciona, por exemplo, me perdoe até a pergunta, mas talvez vocês vão poder saber explicar isso. Existe, por exemplo, um diagnóstico? Como que vocês avaliam por exemplo, esse diagnóstico depois, por exemplo, de uma sessão com os cavalos? Sim. No caso da saúde mental, a primeira sessão é feita em consultório e uma pequena parte com o cavalo. Às vezes são pessoas que já vêm com um diagnóstico feito por um psiquiatra, por um médico. Às vezes não, depende muito, cada caso é um caso, né? No caso que as pessoas vêm sem diagnóstico, vêm então explicar como uma consulta de psicoterapia clássica. E eles explicam o que sentem. E vai então, obviamente, que tem que ser um profissional, né? Tem que ser um psicólogo formado para receber essas pessoas. No caso do coaching, tem que ser um coach formado, obviamente. E depois dessa conversa no consultório, vamos para os cavalos. E vamos criar o primeiro exercício. O primeiro, que é um exercício muito simples de observação e de fala. E quantas vezes já me aconteceu de uma revelação que acontece naquele momento que não tinha acontecido no consultório. Ou porque a pessoa não se tocou, não tinha consciência, ou porque queria esconder aquilo. E naquele momento, isto traz mais informação em termos de diagnóstico. Tá? Talvez possa te dar um exemplo. Não sei se sentido. Há uns anos atrás, eu tive um senhor que veio com um diagnóstico de cocainômano. Mas ele não assumia, sabíamos que ele tomava, mas ele assumia que isto era uma coisa assim de vez em quando, não era nada grave. E na primeira sessão com pôneis, no caso era em Portugal, ele escolheu um pônei muito bonito, muito especial, muito chamativo. E ele veio, começou a me dizer que o cavalo estava fazendo vênia para ele. E eu olhei para o cavalo e falei, eu peguei uma vênia para você, porque eu não vejo nenhum pônei fazer uma vênia para você. E ele me disse, não, está fazendo isso com a cabeça. E fala, é porque ele tem moscas aqui, senhor. Ele tem mosca no peito, então ele está a tirar as moscas. E o senhor ficou zangado. E isto revelou uma parte da personalidade dele que estava tentando não só me enganar, mas enganar-se a ele próprio. Porque, obviamente, que quando trabalhamos com toxicodependentes, sabemos que há isso. Mas, no caso aqui, ele não tinha
a consciência a esse ponto, né? Então, isso é um pequeno exemplo para você ver que na vivência chegamos muito rapidamente a um diagnóstico que é muito importante não só para nós terapeutas, mas principalmente para a pessoa, que muitas vezes se mente a ela própria. Uhum. Adriana, queria que você falasse um pouco para a gente. A gente está aqui durante essa entrevista acompanhando a participação fundamental nos cavalos durante os tratamentos, mas como que é também o cuidado com esses animais, visto que eles são fundamentais para esse método? Sim, sim. Então, como a Nathalie estava te explicando, os cavalos que ficam em baias, ele, além de serem condicionados, eles ficam muito perturbados porque os cavalos são naturalmente claustrofóbicos. Como eles são animais de fuga, eles não gostam de ficar encurralados, se sentem encurralados, se sentem presos. Então, ali você já está indo muito contra o natural do cavalo. Então, os meus cavalos aqui, eles vivem em liberdade, esse espaço todo que você está vendo é o espaço que eles vivem. Em manada, eu tenho 6 cavalos, né? Eu tenho 5 cavalos e uma égua. E eles, todo dia de manhã, eles descem sozinhos, eles entram num espaço que eu chamo de lanchonete, porque é um espaço onde eles entram só para comer, para beber água, saem e voltam para o pasto. E de tarde a mesma coisa. Quando a gente está em período com pasto um pouco mais pobre por causa da seca, a gente complementa com o feno, né, que também traz os nutrientes que o cavalo precisa. Mas a gente, inclusive os fenos, a gente coloca do lado de fora das cocheiras, né, e eles ficam soltos. E às vezes fica até uma dança das cadeiras, porque um termina de comer, vai comendo do outro, eles ficam trocando. Mas, assim, o mais próximo do natural deles possível. Uhum. E E existe. Pode complementar, por favor. Não, pode falar, pode falar. Eu ia perguntar se existe, por exemplo, uma idade específica para que o cavalo possa participar dos tratamentos. Então, com a aprendizagem vivencial, eu já trabalho com crianças, porque através dessa interação que existe todos esses benefícios com relação à parte escolar, né? Que ajuda na parte escolar. Então, essa fase, eu considero a fase escolar da criança uma boa fase para se começar um trabalho com os cavalos. Uhum. E a criança não precisa saber montar, porque são exercícios feitos no solo, a interação toda no solo. Sou discurso para acrescentar. Nesses 15 anos da minha experiência, já trabalhei com muitas pessoas, mas mesmo muitas pessoas. A mais novinha que eu tinha 2 aninhos e o mais velho tinha 90 anos. Nossa! Como estamos a trabalhar bem no chão, não há problema nenhum. E Richard, você quer que eu te dê um exemplo? A Nathalie te deu um exemplo da psicoterapia com cavalos. Você quer que eu te dê um exemplo, por exemplo, do coaching com cavalos, de uma atividade? Vou te dar um dos exemplos. Um adolescente que eu propus que ele fizesse um percurso. A gente trabalha muito com obstáculos, com cones, né, para poder desenvolver todo o trabalho. E ele montou um percurso com cone. Eu pedi para que ele criasse um espaço de um lugar que ele queria muito chegar, onde ele queria passar numa prova. Ele falou para mim que ele queria passar numa prova, que era muito importante, então pedi ele para criar esse espaço. Ele se imaginando passando nessa prova e era o espaço que era o objetivo dele. Então ele criou um percurso com os cones e tinha que chegar naquele espaço. Durante o percurso, a égua que ele estava tentando conduzir, ela não estava querendo andar. E ele puxando, e ela dava um passo e parava. E observando muito a linguagem corporal dele, ele estava de cabeça baixa, com os ombros, porque é o que a Nathalie falou, a gente armazena muitas emoções no nosso corpo. Então, na hora que a gente está trabalhando com os cavalos, isso também se revela, a linguagem corporal, para nós e para os cavalos. Então, o cavalo começou, nesse momento, era o cavalo espelho, projetando as emoções, refletindo as emoções que o cliente estava projetando no cavalo, né? Então, ele puxando e não saía. Quando ele chegou na metade do percurso, com muita dificuldade de chegar na metade do percurso, eu perguntei para ele, de 0 a 10, qual a sua vontade de realmente chegar naquele espaço? E ele teve uma crise de choro.
Ele chorou e me disse que, na verdade, não era uma vontade dele, era uma vontade dos pais. E por isso ele não conseguia realmente chegar naquele espaço. Então, assim, a gente fala que você pode até mentir, entre aspas, para si mesmo e para o cavalo, e para mim, mas não pode mentir para o cavalo. Porque o cavalo, ele traz a clareza de intenção. Ele traz a clareza de intenção. E isso que nos dá os elementos para fazer o trabalho. Então, nesse momento, eu pedi a ele para desmanchar tudo, fazer um outro percurso e me falar onde ele realmente queria chegar. E aí ele me disse qual era a faculdade que ele queria fazer, ele criou o espaço da faculdade, e ao entrar na pista, ele já estava com o corpo erguido, com a cabeça olhando para frente, uma postura muito determinada, e a égua foi andando com ele de uma fluidez assim incrível, e chegou no espaço, ele deu um sorriso daqui até aqui, e eu até me arrepio só de contar, de lembrar de como foi emocionante, né? Então, assim, isso muda uma vida, né? E depois a conversa, obviamente, não ia deixar ele embora com aquilo tudo, de como ele poderia conversar com os pais sobre essa questão e tal. Então, tem esse suporte, né? Não é agora vai embora, não. Tem um acompanhamento de como isso vai desenrolar, né? Para ele poder realmente realizar as vontades dele, respeitando, obviamente, os pais, mas conversando, tendo um diálogo aberto com os pais, porque às vezes existe essa dificuldade, então a gente vai, né, trabalhando para que isso aconteça, e é muito bacana. Pessoal, a gente está aqui basicamente chegando ao fim da entrevista, mais pelo tempo mesmo da plataforma do que nosso, por interesse. Antes da gente finalizar, primeiro queria agradecer a presença de vocês e explicar um pouco para a gente sobre esse método muito interessante e que a gente pouco vê. Tem alguma outra informação talvez importante, tanto você, Adriano, como você, Nathalie, queiram deixar aqui para quem está nos acompanhando, até para conhecer o espaço, um pouco sobre o método Chiron? Sim. A Nathalie vai embora da semana que vem, infelizmente, por mim ela ficava aqui, e o método vai ficar aqui, vai continuar, né? A gente é um centro de referência hoje do método Chiron no Brasil, somos o único lugar a trabalhar com o método Chiron no Brasil, que é aqui no Rancho do Encanto, em Cebolas, a 15 minutos de Secretária. Então, assim, eu acho que as páginas no Instagram têm mais informações para quem tiver interesse, tem o meu telefone, tá no Rancho _ do Encanto e Adriana _ B Magro. E aí ali tem os nossos contatos, onde a gente pode dar mais informações para quem tiver interesse, vai ser um grande prazer, se a pessoa quiser vir também, para saber como funciona. E é isso. Adriana, obrigado. Nathalie, obrigado também. Boa viagem. Obrigada. Obrigado também pelas explicações. Obrigada. E você também, quando quiser vir conhecer, será muito bem-vindo. Vamos sim, vamos combinar. Pessoal, obrigado, viu? Uma ótima tarde para vocês. Bom fim de semana. Para você também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.